Olá, você que está chegando aí agora no programa Consciência Espírita, vai devagarzinho. Você está entrando numa delegacia de polícia. É isso mesmo. Nós estamos numa delegacia de polícia com o presidente da União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, Dr. João Krusca, que está nesse exato instante contando o último capítulo de uma história surpreendente, mediunidade na delegacia de polícia. Doutor, o último capítulo, por favor. É verdade. A gente vai um pouco de suspense, mas tem que chegar no final, não é verdade? E realmente, é realmente intrigante, né? Porque a médium, ou o autor do crime, nos disse, textualmente, que precisávamos procurá-lo para ajudá-lo. Todos que estavam envolvidos com a gente, escrivães, policiais, investigadores, não entenderam na hora. Nem eu. E o que ela disse aconteceu de fato. Aconteceu exatamente para quem não como pegou o comecinho da história. Exato. Ao chegarmos no local onde ele indicou, encontramos o barraco de madeira, muito pobre, numa favela aqui da Zona Leste. Encontramos o autor do crime deitado numa cama, apático, quieto, tranquilo. E por incrível que pareça, no local onde ele disse que estava a arma do crime, estava a arma do crime. A arma que estava bem próxima do autor do crime. Ele podia muito bem tê-la usado contra nós, se não usou. Em certo momento, conversando com esse autor do crime, ele me contou a seguinte história. Que ele e o falecido eram coautores de crimes. Eles sofreram muito na favela, órfãos, acharam que o caminho que deviam seguir era o caminho do crime. E estrilharam esse caminho horroroso que culminou nessa situação horrível que ele se encontrava agora. Na volta de um dos roubos, que eles praticavam muitos, ele, por acidente, tentando esconder a arma que ele empunha, que ele carregava, ele disparou essa arma e acertou o parceiro. Ele acertou o parceiro na região do abdômen. E como não havia mais como socorrer, ele percebeu que o ferimento era grave, ele foi embora e o parceiro faleceu no local. Esse parceiro que falou através da médium. Ou algum espírito superior ajudou a falar, a dar essa informação. Mas qual é a pergunta principal? Que ajuda é essa? Depois de algum tempo, conversando com ele já na delegacia, ele nos disse que já há alguns dias, como ele já não tinha mais ninguém, que a vida dele era aquele rapaz, que a vida dele era só aquilo, não tinha pai, nem mãe, nem parente algum, era criminoso já há algum tempo. Ele não tinha mais saída, ele não tinha mais o que fazer. Já há alguns dias, algumas semanas até, ele já estava pensando em suicídio, para utilizar aquela arma para se matar. E obviamente nós já deduzimos que a ajuda que esse espírito que faleceu em virtude do assassinato queria para seu parceiro é que nós o prendêssemos para justamente evitar o suicídio, para justamente evitar que ele fugisse das consequências de seu ato aqui na Terra, que ele não suportasse as consequências disso depois, que já havia um peso enorme de serem criminosos, já havia um peso enorme de ter assassinado por acidente, claro, o seu parceiro. Somaria a esse sofrimento o suicídio. Então a situação desse criminoso ficaria muito pior até do que o parceiro dele que faleceu. E no esforço, só Deus pode explicar para nós, ele conseguiu do lado de lá esse auxílio. E por incrível que pareça, o auxílio para esse irmão foi ser preso e condenado por homicídio. Que nesse período foi o suficiente para evitar que ele cometesse suicídio. E o parceiro do lado de lá conseguiu ajudá-lo realmente de alguma forma. Doutor João Krusca, abençoada mediunidade com Jesus, mediunidade salvadora. Realmente. Certamente o senhor deve ter muitos casos como esse, mas eu preciso... Doutor João, nós temos muitas perguntas aqui e as pessoas naturalmente não querem que mencionem os seus nomes. Claro. Eles perguntam, doutor, e a situação carcerária, como é que fica? A situação carcerária no Brasil é caótica, né? Isso não estou divulgando uma novidade, uma coisa de governo, uma coisa que não devia ser divulgada, porque é bastante óbvio. Nós não chegamos ainda no Brasil naquele ponto de equilíbrio, que o número de presos que entra no presídio é o mesmo número daqueles que saem, que assim permaneceria o mesmo número. Não estamos nesse ponto ainda. Acredito que atualmente, eu não tenho logicamente os números exatos aqui, nós contamos em média com 200 mil presos. Ora, esse número vai aumentar. Já não há presídio para esses 200 mil. E como o número tende a aumentar, a revolução carcerária é questão de tempo. É necessário que o governo federal, estadual, municipal, não importa, construa presídio. Não tem outra saída.
Não tem outra saída. Nós temos nos Estados Unidos aproximadamente 2 milhões de pessoas encarceradas. No Brasil tem 200, 300 mil. Alguma coisa está estranha, não está? Ou o americano prende demais, ou aqui a gente não prende ninguém. Um pouquinho de cada coisa. Não temos outra forma. Mais dia, menos dia. Esse volume de presos vai provocar rebelião, vai provocar mortes e vai provocar, talvez, quem sabe, vamos torcer para que não aconteça de novo, aquele massacre que todos conhecem do Carandiru de tantos anos atrás. Aliás, eu vou fazer um pedido aqui de público ao senhor. Se possível, nós sabemos dos seus comprometimentos, da sua agenda, mas, sinceramente, doutor, eu participei recentemente de uma manifestação em memória aos massacrados no Carandiru, há 20 anos atrás, e é realmente preocupante a situação carcerária se agravando, a nossa preocupação, inclusive a preocupação dos próprios familiares dessas criaturas que perderam a vida, que estão dizendo, olha, isso aí pode se repetir de uma hora para outra. Claro que nós estamos aqui para trabalhar, para evitar que isso aconteça. Mas nós gostaríamos que o senhor voltasse num próximo programa para a gente abordar essa questão do Carandiru, essa questão da situação carcerária, soluções, sugestões, a partir do seu conhecimento. Doutor João Krusca, queria nesse instante que o senhor olhasse para aquela câmera e se dirigisse aos policiais que são espíritas ou não espíritas, que estão nos assistindo, e convidasse-os a conhecer a União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, agora mesmo por intermédio do site, por intermédio dos eventos que são realizados. Desde 1999, alguns policiais resolveram se unir em torno do Espiritismo para discutir e divulgar a doutrina. E de lá para cá, já somamos aí 15 anos, não parou mais. Nos últimos 4 anos estamos à frente, como coordenador desse grupo. São mais de 50 delegados. E o nome é União dos Delegados Espíritas. E isso, às vezes, afasta os policiais, porque eles dizem o seguinte, de delegado eu não posso participar. Mas esse nome foi só uma forma de chamar atenção. Porque espírita não tem profissão, espírita não tem sexo, espírita não tem poder, dinheiro, espírita é espírita. E uma congregação espírita agrega todo mundo. De forma que a maioria, inclusive, hoje da UDESP, não são policiais. Tem muitos advogados, temos muitos médicos, temos alguns farmacêuticos. E por incrível que pareça, é um número muito grande de irmãos da maçonaria, que quando perceberam a sinceridade da nossa União de Delegados Espíritas, pediram para participar e estão participando com a gente dessa União Espírita. Nossa missão é simplesmente estudar, divulgar os princípios do Espiritismo, o máximo possível, como se nosso grande mentor, que é o nosso Allan Kardec. Uma forma de divulgar é levar, como estou fazendo hoje aqui, esse conhecimento, essa doutrina, que nós sabemos que ela pode ajudar infinitamente aqueles que são obrigados ou que escolheram trabalhar nessa situação de poder policiar, de tomar conta desses irmãos ainda, a maioria mergulhados ainda numa escuridão muito grande, na pouca evolução espiritual, necessitam de ajuda, e não de um massacre. E essa doutrina faz com que o policial se centre, que ele consiga olhar para o espelho e saber exatamente qual que é a sua missão como policial. Qual que é a sua missão como amigo que tem a força para evitar que os males aumentem. O policial não está ali para fazer com que o mal piore. Não adianta o policial cometer um crime para se vingar de um crime que foi cometido, porque aí serão 2 crimes, não apenas um. Essa é a nossa missão. Se Deus quiser, continuará isso por muito tempo. E assim eu convido todos que estão nos ouvindo, não só policiais, civis, militares, escrivães, convido todos da área jurídica, e até quem não é da área jurídica, são todos convidados a participar. Carcereiros também. Carcereiros, claro, principalmente. São os que mais precisam de ajuda, eles estão trabalhando diretamente nessa região mais terrível. Então todos estão convidados a participar da reunião. Pode acessar nosso site, que é o desp.org.br, tem todas as informações lá. E mensalmente fazemos a reunião. Nela fazemos oração, estudamos o livro dos Espíritos e nessas reuniões podemos estudar alguma forma de ajudar, algum trabalho benemérito, na hora que a gente vê o que vai fazer pelos irmãos necessitados. Doutor João Krusca, o nosso muito obrigado, o nosso abraço a todos os companheiros da União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo. E olha, você ouviu o recado, se você atua aí na Justiça, procure a UDESP, www.udesp.org.br. Conheça essa instituição que faz um trabalho tão importante em favor de um mundo melhor. E olha, eu só estou sentindo a falta do seu e-mail.
Anota aí, você que ainda não mandou, não fez sugestão, não criticou, não acrescentou, por favor, o nosso e-mail, conscienciaespírita@terra.com.br. Você pediu que a gente falasse sobre o espiritismo na delegacia. O Dr. João Crusca veio aqui e eu agradeço muito e tenho certeza que em breve ele estará novamente conosco. Doutor, Deus abençoe. Muito obrigado. A nós todos. Eu que agradeço.